Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. No quadro Check-up no rádio desta terça-feira, o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, irá discutir um tema muito relevante para a saúde da população idosa: gripes, resfriados e outras viroses durante as chuvas em idosos. A gente sabe que com a chegada das chuvas, aumenta a circulação de vírus e doenças respiratórias, o que pode trazer riscos à saúde dos idosos, que possuem um sistema imunológico mais vulnerável. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes da 95 FM, bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Satisfação, mais uma terça-feira estarmos aqui e para falar de um tema bastante relevante, principalmente nesse período que traz muita alegria, As chuvas renovam as esperanças daqui da nossa região do sertanejo, mas que para as pessoas que são mais vulneráveis, como por exemplo os idosos, ele traz algumas preocupações. Por que os idosos são mais suscetíveis a gripes, resfriados e outras viroses durante o período chuvoso? Quando a gente envelhece, Marcos, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele tem alterações. Eu costumo dizer que quando a gente envelhece, não é só o cabelo que fica branco, não é só as rugas que aparecem, a gente envelhece por um todo, Envelhece o osso, envelhece o rim, envelhece o coração e envelhece o nosso sistema imunológico. Então, com os anos, principalmente a partir de 60, 70 anos, acontece um fenômeno que a gente chama de de imunossenescência, porque a palavra quase que não saía. De imunossenescência, que é isso, envelhecimento do sistema imunológico. E o que é que acontece, As nossas defesas, tanto aquelas defesas que a natureza já traz conosco, como as nossas defesas que a gente tem adquirida, a gente tem uma alteração na eficácia dessas defesas. Por exemplo, não no sistema respiratório, que a gente vai falar de gripe, de viroses. Os idosos eles têm uma capacidade de produzir muco menor, ou seja, expelir a bactéria, ele tem uma capacidade menor, ele tem uma capacidade do batimento dos cílios no pulmão serem mais devagar, eles têm então isso é uma defesa, um sistema de defesa que a gente já nasce com ele, chama de defesa que é inato da gente, e tem aquela alteração, isso foi só um exemplo, diminuição do batimento mucociliar, então ele tem mais vulnerabilidade para ter resfriado. Além disso, ele tem uma diminuição também no sistema de defesa adquirido, que é isso. Quando a gente tem a agressão de um micro-organismo, a gente tem o sistema imunológico agindo, aquela defesa que é adquirida, como por exemplo a produção de substâncias que a gente chama de citocinas para combater esse micro-organismo, a produção o desenvolvimento de uma cadeia de reação que vai combater. Então, esse micro-organismo, então esse envelhecimento na imunidade adquirida também fica menos eficaz. Então, o idoso ele tanto tem mais vulnerabilidade de adquirir a defesa como de reagir a uma agressão. Outra questão também que envolve esse tema é quais são os principais sintomas das viroses respiratórias em idosos e como podemos diferenciá-los de outras condições mais graves? O que é que todo mundo sabe mais ou menos o que é um resfriado, uma virose, uma gripe. A pessoa fica espirrando, tossindo, fica às vezes com o nariz obstruído, dá uma febre e assim por diante. À medida que a gravidade da doença vai se instalando, a gente vai tendo consequências da doença. Por exemplo, se for uma doença respiratória, vai agravando a tosse, vai agravando a febre e assim por diante. Nos idosos, uma característica que eles têm é que essas manifestações elas são atípicas. O que é isso? O idoso ele não faz logo resfriado com febre alta, com sintomas respiratórios
de uma maneira tão intensa, ele faz de maneira atípica, né? Ele faz de maneira com sintomas às vezes em outros órgãos. Por exemplo, a febre do idoso, eu sempre digo que é a confusão mental. Ele não tem assim, uma febre tão como um adulto jovem tem, bem no início do quadro, já abre o quadro com febre não. Tem febre baixa, às vezes febre discreta. Ele é um paciente que abre quadros, na maioria das vezes, com alterações em outros órgãos. Ele entra em confusão mental, ele desorienta. Provavelmente esse paciente vai abrir um quadro nesse período agora. Provavelmente não. É esperado, é uma das hipóteses que ele abra um quadro de uma virose, como um resfriado ou como uma gripe. Então, confusão mental é um sintoma bem típico, né? Quedas, desequilíbrio, perda da mobilidade súbita. Um paciente que está abrindo um quadro de gripe, às vezes no início de qualquer outra virose, ele abre um quadro súbito pode abrir um quadro súbito de perda da mobilidade. Então alguma coisa está acontecendo com esse idoso que ele não está conseguindo se movimentar. E a gente tem que pesquisar doenças infecciosas, como por exemplo uma gripe. Então, mental, no equilíbrio, apetite. O apetite às vezes ele realmente deu um fastio essa semana e a gente trouxe, mas ele não. A gente começa a pesquisar sintomas infecciosos e aí ele ficou um pouquinho rouco esses dias, pode ser uma virose. Então ele tem sintomas atípicos, né? Sintomas em outros aparelhos, às vezes bem antes, muitas vezes dos sintomas clássicos do resfriado, dos sintomas clássicos da gripe, de tosse, de expectoração, de febre alta. A maioria das vezes eles nem febre tem. Além disso, um diferencial que os idosos têm aí, onde a gente tem que ter bastante cuidado, é que eles descompensam doenças que eles já têm. Por exemplo, uma gripe, uma simples gripe, ela pode se transformar numa doença grave, porque o idoso mais vulnerável, ele descompensou o coração, por exemplo, com a gripe, fez uma Covid, hoje em dia ainda tem Covid, e a Covid ela descompensa outros órgãos, como qualquer outra virose respiratória. Então ele pode internar porque teve uma simples gripe, mas descompensou o coração, descompensou o rim, descompensou o próprio pulmão. Então, além desses sintomas atípicos que a gente tem que estar atento, a grande mensagem de diferenciar, de eu falar desses sintomas atípicos, é que as famílias ficarem atentas. Então, em confusão mental, começou a perder equilíbrio, está perdendo apetite, ou descompensou alguma doença que ele já tinha, está com a pressão muito alta, está com a glicose muito alta, atentar para buscar a ajuda médica, buscar auxílio no médico da sua confiança, na unidade de saúde, às vezes no pronto-socorro, porque esse idoso ele pode estar com um quadro infeccioso, e nessa época de chuvas, esse quadro infeccioso pode ser uma virose, uma gripe, um resfriado, ou uma pneumonia, ou daqui uns dias pode aparecer as diarreias, a própria dengue pode aparecer, e isso complicar, deixar de ser uma coisa simples para ser levar esse idoso a uma doença, um agravamento de outros sintomas. Agora, outras doenças, aliás. Como é que o sistema imunológico dos idosos ele reage a essas infecções, e o que pode ser feito para fortalecer as defesas do organismo? Como eu falei, o sistema imunológico ele é um pouquinho diferente, ele é menos eficaz. Não é que ele não responde. Ele tem as barreiras que a gente tem naturalmente defeituosas. Eu dei o exemplo do batimento mucociliar, do pulmão do idoso ser mais vulnerável, e a resposta à agressão a essa doença também ter menos eficiência, menos eficácia. Então ele tem esses dois problemas. E como é que a gente pode atuar para a imunidade, né? Isso é uma pergunta que todo mundo na época
da Covid ficou muito curiosa. O que é que eu faço para me blindar, eu tenho uma imunidade perfeita, qual o remédio que eu tomo, o que é que eu posso fazer? Então, assim, o idoso, para ele ter uma melhor eficácia desse sistema imunológico, ele tem que estar bem de saúde, né? Eu sempre digo isso. Como é que é ter? E aí a gente já vai falar um pouquinho da prevenção. O que é que melhor deixa você com uma capacidade de reagir a uma infecção, uma virose? É você estar bem com suas doenças crônicas controladas, por exemplo. Se você pega uma virose e você está com o seu coração descompensado, você vai ter mais problemas com essa virose. Você está com a pressão descompensada, você vai ter mais problemas com essa virose. Então, você está com as suas doenças crônicas controladas, em dia, com seu acompanhamento médico, com as medicações, com os exames. Então, é o primeiro ponto, para você, o sistema imune, responder de maneira adequada. O segundo ponto é a nutrição. A nutrição, ela é indispensável. Ela é indispensável, não, ela é fundamental, ela é prioritária para que você tenha uma imunidade eficiente, mesmo que seja uma pessoa idosa com a imunidade menos eficiente. Então, o idoso está bem nutrido, é fundamental para que ele possa responder a essa agressão. E bem nutrido não é estar se alimentando com a bacia na hora do almoço, da janta, comendo. Não, ele estar nutricionalmente bem, com alimentação de qualidade. Ele está se alimentando bem de frutas, verduras, está bem hidratado. Ele ser uma pessoa que tenha uma hidratação adequada, com suco, com água de coco, líquidos, ele tem abundância. E como eu disse, uma alimentação de qualidade. Não é só fruta, verdura, mas está comendo bem arroz, feijão, proteína, está comendo bastante proteína, então ele está bem alimentado nesse sentido. E aí, já falando de vitamina para a imunidade, vitamina C, né, que as pessoas acreditam, é um excelente antioxidante, mas não tem-se evidência de que isso melhore desfecho dos pacientes idosos com gripe, não. Ou seja, de você tomar a vitamina C e evitar e prevenir a gripe, não. Melhor forma de controlar a imunidade, as melhores formas são essas que eu estou dizendo. Está em dia com suas doenças, está bem nutrido, uma alimentação adequada, está bem hidratado e está com o estresse controlado. Uma coisa que diminui imunidade é estresse e perda de sono. Então, o idoso ele tem que estar com essas variáveis em dia para ele poder responder bem a uma virose, a qualquer outra doença. Pegar um idoso desidratado, que não bebe tanta, não ingere tanto líquido, e ele faz uma infecção que pode se agravar ao ponto de precisar ir para UTI. Se ele já começa sendo uma pessoa subnutrida, com pouca hidratação, estressado, ele já começa com o sistema imune dele mais fraco, assim vamos dizer, do que outra pessoa que está mais forte. E aí, como eu volto a dizer, a questão do polivitamínico, do medicamento para a imunidade, se é uma pessoa que tem essas variáveis, ele não vai necessariamente precisar, a não ser que ele esteja com alguma deficiência nutricional. E o fundamental também, Marcos, pegando o gancho já nessa questão da prevenção, ele está em dia com as vacinas, né? Hoje a gente tem um calendário de vacinação bastante amplo. Tem vacina para influenza, no caso a vacina da gripe, que eles tomam anualmente, devem tomar anualmente. A gente tem a vacina da pneumonia, hoje já começou com a pneumo 23, aliás, pneumo 13, já pneumo 15, a gente já tem a pneumo 20. A pneumo 20, inclusive, ela é uma vacina recomendada no calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, que ela não precisa de uma dose de reforço, você toma dose única. É diferente da pneumo, das outras vacinas para pneumonia, que você toma a 13 ou a 15, com 6 meses você faz a 23 e com 5 anos você dá uma dose de reforço da 23. A diferença da pneumo 20 é que você toma faz só a dose única. Porque eu falo da vacina da pneumonia? Porque a gripe ela pode evoluir para a pneumonia. A pneumonia é a principal causa de morte intra-hospitalar dos idosos e a segunda causa de internação dos idosos.
e 70% dos idosos, isso é um dado que a gente, semana passada, eu até fiz uma aula sobre pneumonia no idoso, 70% dos idosos que têm pneumonia, eles necessitam de internamento. Então, a gente tem que estar com o calendário de vacinação da gripe, da pneumonia e também a gente já tem a vacina para o vírus sincicial respiratório, que é uma vacina para doenças respiratórias causadas pelo vírus sincicial. Então a gente tem cada vez mais um leque de opções de vacinação para doenças respiratórias, e nesse período da gripe é bom checar isso. Era até isso que eu ia perguntar. No caso, existe algum tipo de vacina que é mais eficaz para combater a gripe? É a influenza, né? Essa vacina da influenza. Essas outras vacinas que eu falei são porque eu falei de várias vacinas, eu acho que ficou confuso para o público. A vacina da influenza, ela é a vacina que pega os vírus respiratórios, certo? Então, o resfriado, a gripe comum, ela é dessa vacina. Aí tem a vacina da Covid, que é por um outro tipo de vírus, né, que existe, a gente tem que estar em dia com a vacinação, mas a vacina do vírus sincicial respiratório. Então, cada vacina dessa é para um tipo de vírus diferente. Então você vai pegando um leque dos vírus que adoecem as pessoas idosas. E eu falei que a gripe, ela pode agravar uma pessoa mais vulnerável ao ponto de levar um internamento, ao ponto de levar uma pneumonia e assim por diante. Então, vacina para os vírus. E tem a vacina para a principal bactéria que causa pneumonia, que é o pneumococo, que é a bactéria, que é o pneumococo. Esse pneumococo, ele pode ser combatido com alguns tipos de vacina. A 13, pneumo 13, polissacarídica 13, mais a 23, ele toma uma, depois a outra. Aí hoje a gente já tem a 15, mais a 23, ou só a pneumo 20. Né? Essa só tem em serviço privado, no SUS a gente tem a 23 e ela já dá uma boa, ela já tem uma boa eficácia contra ao pneumococo, mas existem essas outras vacinas. Então, vacina para pneumonia é para bactéria, não é para virose, não. Então, está em dia com o calendário de vacina. Caicó já tem várias clínicas de vacina, a região também tem várias clínicas de vacina, então é bom estar em dia com com a vacinação. E por último, Marcos, só lhe interrompendo, a questão da prevenção individual. O paciente tem que estar com álcool gel ali por perto, ele não pode estar entrando em lugar que tenha gente em multidão, que tenha gente paciente idoso, vulnerável principalmente, que tenha gente gripada, evitar contato com pessoas que têm gripe. Todas aquelas medidas que a gente orientou durante o período da Covid é importante para que o idoso mantenha, atravesse esse período sem ter um resfriado, uma gripe que ele não possa complicar. Agora, quais são os cuidados que familiares e cuidadores devem ter ao perceber que o idoso está com sintomas de gripe ou resfriado? Primeiro, reconhecer que uma gripe e um resfriado pode aparecer sem aqueles sintomas que a criança tem, que o adulto tem. Quando a gente tem um resfriado, a gente já fica com o nariz fungando, uma febre, ou mesmo uma gripe já dá uma febre, uma quebradeira no corpo. O idoso, ele pode abrir um quadro de confusão mental. Então, começou a desorientar ali. Não, ele fez semana passada a gente falou de alterações comportamentais. Então a confusão mental, ela é um sintoma que pode aparecer no idoso muito antes da febre ou de outro sintoma respiratório. 2 dias é que ele vem aparecer, às vezes com esse sintoma respiratório. Então a família inicialmente tem que estar atenta a isso. O Dr. Belício falou no rádio que se teve confusão mental, ele perdeu o equilíbrio, ele está comendo menos, são sintomas atípicos que podem dizer que ele está com uma gripe, com uma pneumonia, ou pode ser um simples resfriado, mas esse resfriado ele pode complicar ao ponto de internar, de agravar o meu idoso, porque ele tem muitas doenças e ele pode descompensar essas doenças, ou como o sistema imune dele é mais vulnerável, esse adoecimento por uma gripe ou um resfriado simples, que eu vou detectar precocemente, o familiar que está atento, que está nos ouvindo, ele vai detectar mesmo que apareça com esses sintomas atípicos. Lógico. Aí depois ele vem com o nariz obstruído, escorrendo
como a gente diz aqui, escorrendo secreção, que é a rinorreia, a garganta às vezes dói, dá uma quebradeira no corpo, mas antes ele pode abrir com os sintomas. Então reconhecer isso é o primeiro passo para os familiares. E reconheceu, ele vai tomar as medidas de buscar ajuda. Como eu disse, é muito vulnerável, ele pode agravar, então buscar logo auxílio médico para que possa ser feitas as medidas de controle, de evitar o agravamento. Além disso, manter as medidas de prevenção, checar o cartão de vacina, estar sempre com álcool gel, manter esse idoso nutrido, hidratado, dormindo bem e controlando o estresse. Existe algum risco maior em relação ao uso de medicamentos para tratar viroses em idosos? Não? Que pergunta boa, viu? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. Nesse período, todo mundo busca o xarope da gripe, busca aquele remédio para a gripe. Xarope de gripe, primeiro, que ele não vai resolver tanta coisa além de controlar um sintoma ou outro, né? Ou qualquer outro remédio antigripal desse. E para os idosos eles são perigosos, porque na maioria desses antigripais eles têm uma substância que a gente chama de antihistamínicos. Um medicamento, os antihistamínicos, que eles realmente são antalérgicos. Realmente eles tiram aquele sintoma do resfriado. Mas nos idosos ele pode induzir queda, eles dão sono, eles pioram o equilíbrio e às vezes eles dão confusão mental. Então muito cuidado quando for para a farmácia comprar um antigripal, se for para um idoso, porque são várias substâncias às vezes no mesmo comprimido e alguma daquelas substâncias pode induzir queda, pode induzir confusão mental. Lembrem do que eu disse. Teve uma gripe, busca auxílio, já vai hidratando, vai procurando melhorar a nutrição, porque e tá de olho na descompensação de outras doenças. Então o antigripal, ele tudo bem, não é uma coisa que vai ser em todo mundo, que ele vai dar problema, principalmente quando é adulto jovem ou criança, alguma coisa desse tipo. Não é esse o ponto. Mas o idoso, e principalmente o idoso mais vulnerável, o idoso frágil, a gente tem que ter muito cuidado com essa automedicação dos antigripais, que nessa época, vez por outra, nesses aí quase 20 anos que a gente tem de experiência lidando com situações diversas na saúde do idoso, vez por outra a gente pega uma queda induzida por um antigripal desse, porque o paciente já toma outros medicamentos às vezes para tratar o sono, para tratar uma depressão ou mesmo a demência. Quando esse outro medicamento entra, e na verdade esses antigripais são 3, 4, 5 medicamentos num comprimido, num xarope só, ele faz interação medicamentosa e ele coloca o paciente em risco. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade da rádio para a gente levar essas informações, essa educação em saúde. Esses dias eu fiz um post falando sobre a importância de fazer educação em saúde, de orientar as pessoas, do quanto isso é importante no dia a dia de pessoas que tem algum idoso em casa, que estão envelhecendo, que você é familiar, é cuidador profissional. Vez por outra a gente recebe feedback. Outro dia eu recebi um feedback muito bom, nosso amigo Roberto Diniz, mandar um abraço para ele. Semana passada a gente teve uma aula lá no módulo de envelhecimento, lá no curso de medicina. A gente teve uma aula, uma professora, a professora Dilma, quero mandar um abraço para ela. Ela disse: toda terça estou ouvindo lá seu programa, e o programa alerta muito para essa questão da saúde do idoso, traz muitas dicas, e eu repasso tudo que você orienta lá. Mandar um abraço para a professora Dilma, psicóloga lá da nossa MCM. Então, assim, Marcos, agradecer bastante o espaço que vocês dão, não só para mim, mas para todos os profissionais de saúde. E na próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. 7h49. Já